Olá pessoal, esse é o sexto exercício da lista de repetição, que diz o seguinte: faça um programa que leia 10 conjuntos de dois valores. O primeiro representando o número de um aluno e o segundo representando a altura em centímetros. Encontre o aluno mais alto e o mais baixo e mostre o número do aluno mais alto e o número do aluno mais baixo junto com as suas alturas. Então, a gente tem novamente aqui uma estrutura, né, de repetição que precisa dar 10 voltas para pedir essas duas informações, que seriam o número de matrícula do aluno e a altura dele em centímetros. E aí nós novamente temos que implementar a lógica do maior número para encontrar o aluno mais alto e em seguida a do menor número para encontrar o aluno mais baixo. E depois nós vamos modificar essas lógicas para, além de mostrar a maior e a menor altura, mostrar o número de matrícula do aluno mais alto e o número de matrícula do aluno mais baixo. Então vamos lá. Então eu vou começar com uma estrutura básica, como a gente já fez em vários outros exercícios, um bloco que faz a repetição 10 vezes. Então, conta igual a zero, minha variável aqui vai controlar o número de voltas, coloco o meu bloco de repetição, enquanto conta for menor que 10. Eu posso imprimir aqui para mostrar o número do aluno, certo? E eu não posso esquecer que no fim desse bloco, antes de terminar ele, eu preciso incrementar a variável conta em 1. Se nós executarmos esse código, você vai perceber que ele deu 10 voltas como a gente estava querendo. Perfeito. Agora, o próximo passo é a gente solicitar as entradas, que é o número do aluno, e em seguida solicitar a altura em centímetros. Perfeito. Agora que a gente tem a altura e o número de matrícula, né, o número de matrícula e altura de cada um desses 10 alunos, a gente pode começar a implementar a lógica para encontrar o mais alto, que é a lógica do maior, e a lógica para encontrar o mais baixo, que é a lógica do menor. Então vamos começar pela lógica do maior. Então como que a gente implementa isso? Novamente, como a gente está num bloco de repetição, toda vez que a gente passa de um aluno para o outro, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim sucessivamente, nós perdemos a altura e também o número dos alunos anteriores. Por isso eu preciso criar uma lógica que consiga encontrar o mais alto, mas sem fazer nenhum tipo de ordenação, porque nós não temos todas as informações na memória, a gente perde as informações. Então como é que eu implemento isso? Eu sempre que eu ler uma nova altura, eu comparo essa altura com uma variável que tem a maior altura de todas as pessoas. Sempre que essa nova altura que eu acabei de ler for maior que a minha maior altura que eu tenho, eu troco, eu guardo essa nova altura como a maior de todas. Então, como é que se implementa isso? Eu crio uma variável chamada maior altura e ela começa com 0, sem problemas. Aí o que eu vou fazer agora? Nesse ponto aqui eu tenho a altura de cada um dos alunos. Então eu vou comparar. Se a altura for maior que a minha maior altura de todas. Se isso for verdade, significa que eu acabei de encontrar um novo aluno com uma altura maior ainda, se ele entrar nesse if. Então o que eu faço? Eu atualizo a minha variável maior altura com a altura desse aluno que acabou de ter seus dados digitados. E para eu mostrar a maior altura de todas, eu não devo fazer isso dentro do laço de repetição. Por quê? Porque aqui eu ainda estou dentro do processo de descoberta do maior aluno. Eu faço isso fora do meu laço de repetição, retornando a indentação para o primeiro nível, onde eu imprimo a maior altura é, vírgula, maior altura. Certo? Então, para a gente entender isso aqui em execução,
eu vou colocar um ponto de parada aqui e um outro breakpoint, ponto de parada aqui, certo? E a gente vai executar isso aqui no módulo de debug, passo a passo, para a gente ver o que está acontecendo. Então tá lá, diz o número do aluno, o primeiro aluno é o aluno 100. Com a altura em centímetros, ele tem 150 centímetros, vamos imaginar, certo? Então, quando a gente executa em debug, o Python vai parar no primeiro breakpoint. Se a gente consultar a variável altura, ela tem o valor 150. E a maior altura permanece com 0, que foi o valor inicial da variável. Está aqui, ó, ela começou com 0. Como 150 é maior que 0, eu encontrei uma pessoa mais alta. E aí eu atualizo. Observa que ele cai dentro da estrutura de decisão e a variável, após executar essa linha, a variável maior altura, deixa de ser 0 e passa a receber o valor 150. Perfeito, tudo funcionando. Vou dar continuidade aqui no meu programa. Vou para a segunda pessoa. Vou dizer que esse aqui é o aluno 101, certo? E eu vou dizer que a altura dele é de 120 centímetros. Tudo bem? Iniciei agora novamente a estrutura de decisão aqui para encontrar a maior altura. Vamos verificar. A altura desse aluno é de 120 centímetros. Perfeito. 120 centímetros não é maior que 150, que o outro aluno tinha 150 centímetros, certo? E esse aqui só tem 120. Então, você vai observar agora, se eu continuar a execução, que ele não entra na linha de atualização do maior de todos. Por quê? Porque esse novo aluno é menor. Então, ele não atualiza, mantendo na variável o último maior que ele encontrou, certo? Se a gente executar essa lógica até o fim, nessa variável maior altura, aqui no final, a gente vai ter a maior altura entre todos os alunos dessa turma. Tudo bem? Então, agora dando continuidade, a gente pode implementar a lógica do menor, que por analogia é parecida, certo? Mas tem aquele problema que quando você inicializa a variável menor altura com o valor 0, dificilmente a gente vai ter uma pessoa com uma altura negativa. Então, essa variável nunca vai sair do zero, diferente do maior, que vai sempre aumentar o valor, a menor tende a diminuir. Então, o correto seria eu não inicializar a variável menor altura com 0. O correto seria eu inicializar ela com uma altura válida, uma altura de um dos alunos. O problema é que eu preciso inicializar a variável na linha 12, mas eu só tenho a primeira altura na linha 18. Então, eu não tenho como adivinhar qual que é a altura real do primeiro aluno. Para resolver isso, a gente implementa da seguinte forma a lógica. Lembrando que a lógica do maior e a lógica do menor não podem ter conexão, elas são totalmente isoladas. Repara que eu não tenho nenhuma ligação entre uma lógica e outra. Então, eu faço o seguinte teste. Eu utilizo a minha variável que controla o laço de repetição, que é o conta, para eu ver se eu estou na primeira passagem por esse laço de repetição. Então, se a variável conta for igual a 0, significa que eu estou passando pela primeira vez nesse ponto do programa, nessa primeira volta. Se isso é a primeira vez, a variável menor altura está com 0. Então, eu atualizo ela. Eu digo que menor altura recebe a altura, porque nesse ponto do programa aqui embaixo, eu já li a primeira altura. Eu só garanto com esse if aqui que eu estou pegando a altura da primeira pessoa, porque ela é a menor. Eu não tenho base de comparação. Ela é a menor de todas. Perfeito. Só que para todas as outras pessoas, então, para as outras situações onde a variável conta não será mais 0, quer dizer, na segunda volta, onde o conta será 1, depois 2, 3 e assim por diante, eu não posso considerar que a primeira é a menor, eu tenho que comparar. Então, aqui eu vou fazer aquela comparação. Se a altura, que eu acabei de ler, for menor que o menor de todos, que é a menor altura que eu tenho até esse momento. Se isso acontecer, o que eu faço? Eu atualizo menor altura é igual a altura. Então, com isso, com essa lógica implementada dessa maneira, quando eu estiver lendo a primeira altura, ela é menor, para todas as demais alturas ele vai cair nesse ponto aqui, certo? Verificando se as novas alturas são menores que as anteriores e sempre atualizando a variável.
E aí eu posso agora, no final do programa, depois que eu passei por todos os alunos, imprimir que a menor altura é, vírgula, menor altura. Perfeito? Vamos verificar se está funcionando. Então, eu vou colocar um ponto de parada aqui e um ponto de parada aqui para a gente verificar e executar isso aqui passo a passo. Então, está aqui o meu programa em execução em debugger. Ele está ali pedindo o número do aluno, eu vou dizer que é o aluno 100 e que a primeira altura dele é de 160 centímetros. Perfeito. Então, eu caí aqui na lógica do menor. Repara que eu estou na primeira volta desse meu laço de repetição, por isso que o meu contador é 0. Ele vai entrar e vai dizer, olha, a primeira pessoa é que tem a menor altura. Se eu executar essa linha, você vai observar que a menor altura até agora é 160, porque é a primeira pessoa. Vou dar continuidade aqui. Ele vai pedir agora os dados do segundo aluno. Então, eu vou colocar o código 101 e eu vou dizer que essa pessoa tem 130 centímetros, certo? O que vai acontecer? Novamente, ele volta aqui ao breakpoint, só que agora eu estou na segunda volta, então meu contador não é mais 0, ele é 1. Então, você vai observar que ele não vai entrar nessa linha 24, que fixa que o primeiro é o menor. Ele vai pular e vai cair no teste. A altura que eu acabei de digitar, que é 130, é menor que a menor altura de todas? É. 130 é menor que 160, que é o valor que eu tinha como a minha menor até o momento. Ele vai fazer o quê? Ele vai atualizar. E aí você vai observar que agora a menor altura é 130. Vamos continuar e colocar mais um número. Então, o aluno 102 e a altura dele é de 180 centímetros, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer agora. O menor de todos até agora tinha 130. Repara que eu caí de novo na lógica do menor. Eu estou na terceira volta, então o conta é igual a 2. Ele não vai entrar aqui, porque 2 não é igual a 0. Ele vai pular e vai cair no teste. Agora ele vai verificar. 180 centímetros é menor que 130? Não, não é, certo? Então ele não deve atualizar a variável menor altura. Então, se a gente executar, você vai observar que ele pula, ele não entra aqui dentro, e a variável menor altura permanece com o valor de 130, e assim sucessivamente ele vai encontrar o menor valor de altura entre todos os alunos. Perfeito? Então, com isso, a gente concluiu a segunda etapa, que é calcular o mais alto e o mais baixo entre os alunos. Só que agora nós temos que mostrar uma informação complementar. Ele quer que nós também mostremos o número da matrícula. Então, é uma informação complementar que nós vamos adicionar à lógica do maior e à lógica do menor. Lembrando que eu tenho que criar outras variáveis para isso. Então, eu vou criar uma variável chamada número do maior e número do menor, certo? Então, o que eu vou fazer com essa variável número do maior? Eu vou guardar o número da matrícula do maior aluno. Toda vez que eu entro aqui na lógica do maior é porque eu encontrei um novo aluno com uma maior altura. Então, eu aproveito que eu estou guardando a altura e em outra variável eu guardo esta informação complementar, que é o número da matrícula. Se eu executar este programa até o fim, toda vez que eu encontrar um aluno mais alto, eu guardo o número da matrícula dele. Por consequência, aqui embaixo eu vou ter o número da matrícula dele, com a matrícula. E aí eu posso simplesmente mostrar o número do maior aluno, o número da matrícula do maior aluno, certo? E a mesma ideia eu utilizo para a variável número do menor. Só que aqui eu tenho dois pontos, certo? Eu preciso atualizar aqui com o número e eu também preciso atualizar aqui. Porque nesses dois pontos eu tenho uma atualização da menor altura, da pessoa com a menor altura. Então pode ser que a primeira pessoa seja a menor, certo? Então aqui nesse caso eu tenho que atualizar essa informação complementar do número de matrícula em dois pontos. Porque eu não sei, pode ser que ele dê o azar ou a sorte da primeira pessoa ser a mais baixa e nenhuma das outras ser menor.
então ele só vai entrar uma vez aqui. Então eu também tenho que atualizar quando eu pego a primeira pessoa. E aí, da mesma forma, aqui no final do exercício, eu posso mostrar a matrícula com o número do menor, da matrícula do menor aluno. E esse aqui é o exercício número 6.